E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês têm passado? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a questão da transição da Idade Média, desculpa, a transição da Idade Antiga para a Idade Média. A gente encerrou na nossa última aula o ciclo que compõe ali didaticamente o período que a gente convencionou chamar de Idade Antiga, né, com o fim do Império Romano. E agora a gente vai entrar num novo momento histórico que a gente chama de Idade Média, que vai ali do fim do Império Romano até 1453, que é a queda de Constantinopla, do Império Romano do Oriente. Beleza? Então a gente vai trabalhar o seguinte: nesse momento de transição, a gente sempre vê coisas que mudam, coisas que não mudam, coisas que se fundem. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso, sobre a ruptura e a continuidade de certos valores, de certas questões que estavam ali presentes no interior do Império Romano. Vamos lá. Crise no Império Romano e as invasões bárbaras. O fim do Império Romano está diretamente ligado às invasões dos grupos nômades, que no momento em que a estrutura romana estava enfraquecida, iniciaram seu movimento migratório. Esses povos eram considerados nômades, porque viviam em comunidades que migravam constantemente, sem se estabelecer em determinado local, mantendo geralmente uma estrutura de clãs ou aldeias. Esses grupos que viviam fora dos domínios do Império Romano eram denominados bárbaros, pois não compartilharam da cultura greco-romana. É, a gente chegou a falar, né, que os romanos consideravam bárbaros todo mundo que não falasse latim e que não falasse grego. E esses povos aí que os romanos chamavam de povos bárbaros eram diversos povos, né, que a gente vai falar aí mais à frente, os germânicos, por exemplo, que aí a gente tem os, os francos, né, os francos vai ser o mais importante, os vândalos, né, a gente tem diversos povos que estavam ali fora do Império Romano. Os povos germânicos, alguns vão viver às margens do Império Romano. E isso vai fazer com que, ao longo de muitos anos, comece a existir ali uma relação entre alguns povos germânicos e os romanos. Inclusive, alguns germânicos eles vão ser incorporados no exército romano pela falta de capacidade de expansão. Né? A gente falou que o Império Romano ele cresceu e chega um momento que ele não conseguia mais se expandir. Então, esses povos germânicos que viviam ali às margens do Império Romano, eles vão fazer até um serviço de proteção ao Império Romano. Tranquilo até aqui? Pode-se dividir os invasores em três grupos principais: os nômades da Ásia Central, principalmente os hunos, considerados um dos grupos mais violentos, os eslavos, que dominavam a região da Europa Oriental, e os germânicos, que dominavam grande parte da Europa Ocidental, sendo principalmente os lombrandos, os francos e os vândalos. Né? Então, a gente tem aí uma grande ramificação de povos, digamos, entre aspas, aí, né, dos povos bárbaros. Os que mais influenciaram a fragmentação do Império Romano foram os germânicos. Eles possuíam uma estrutura de clãs, sem a ideia de propriedade privada, e sua economia baseava-se na agricultura, de modo que mantinha uma estrutura econômica predominante e ruralizada. Possui leis baseadas em costumes, o que facilitava o domínio de algumas famílias e aumentava as relações de lealdade e proteção no interior do grupo. Suas manifestações religiosas eram politeístas. Então, aqui, nesse fragmento que a gente acabou de ler, a gente consegue ver diversas características do período medieval. A sua economia baseava-se na agricultura. A gente vai ter uma ruralização da economia. A gente vai perder, com as invasões, com a queda do Império Romano, a gente vai perder os grandes centros urbanos, né? a, a cosmo, as grandes cidades. A rural vai se. A rural, desculpa. A Europa vai se ruralizar. A gente vai ter um processo de ruralização de Roma, de ruralização da Europa Ocidental. Olha só, uma característica dos povos germânicos que a gente consegue observar
no feudalismo, que a gente vai trabalhar mais à frente. Né? Possuíam leis baseadas em costumes que facilitavam o domínio de algumas famílias, aumentando as relações de lealdade e proteção no interior do grupo. A gente, quando estiver trabalhando o feudalismo, a gente vai falar dessa relação baseada em lealdade e costumes. Essa reação que a gente vai poder ali colocar traços, né? Rastrear ali a origem da relação de suzerano e vassalagem, por exemplo, que a gente vai trabalhar, não vou trabalhar aqui com vocês a definição disso, que eu vou deixar lá para a aula de Idade Média em si. Aqui a gente está começando a pontuar alguns traços que vão culminar lá nas relações do feudalismo, né, que é o sistema econômico vigente durante o período medieval na Europa. As invasões duram séculos. As invasões germânicas, né, as invasões bárbaras, vão durar aí aproximadamente 2 séculos. As invasões duram séculos e gradativamente incentivaram as trocas culturais entre romanos e germânicos. A diferença entre os bárbaros associadas às características romanas podem ser identificadas até hoje na diversidade linguística e cultural dos europeus. A gente vai conseguir, mais à frente, perceber que a Idade Média, lembrando daquela questão que eu falei de ruptura, continuidade, transformação, a gente vai conseguir ter diversos valores germânicos misturados com diversos valores romanos, que vão gerar aí um mundo medieval. Uma influência que persiste até nos dias de hoje são as influências linguísticas. Os romanos falavam latim, e a gente tem diversas derivações de línguas latinas, como, por exemplo, o caso do português e espanhol, que nada mais é do que a fusão do latim com um linguajar proveniente ali dos povos bárbaros. Beleza? Vamos lá. Aqui nesse mapa a gente tem as migrações, né, dos povos bárbaros, sempre bárbaros aí entre aspas, né, só por conta aí que a gente utilizando a terminologia utilizada pelos romanos, a migração, a locomoção desses povos no interior da Europa. Vejam aqui quantos povos bárbaros, né? Obviamente existiam outros, mas vejam quantos existiam aqui, né, quantos estão representados nesse mapa. Vândalos, hunos, visigodos, ostrogodos, francos, anglo-saxões, burgúndios, lombrandos, né? Então a gente consegue ver aqui, ó, os hunos, eles vêm da Ásia em direção à Europa, e os hunos vão forçar com que esses povos que viviam aqui próximo ao Império Romano, né, nas fronteiras do Império Romano, comecem a se locomover e a buscar outros lugares de refúgio, né? Então a gente tem aí uma série de locomoção dentro do território que era dominado pelos germanos. Pelos germanos não, desculpa, pelos romanos, tudo bem? Todo momento de transição é marcado pela presença de aspectos do período anterior e características do novo modelo que está se formando. Ou seja, por um lado, algumas estruturas romanas foram mantidas no novo sistema, como o cristianismo. Por outro, as características dos povos invasores passaram a fazer parte da estrutura. Assim, pode-se compreender o sistema feudal como aquele que terá grande influência cultural e política do cristianismo, ao mesmo tempo que será marcado pela ruralização e pelas relações políticas fragmentadas. Novamente, questão da transição, ruptura, continuidade e mistura. Né? Então, aqui a gente está falando o quê? Que a Idade Média ela vai ter ali pontos característicos fundamentais do Império Romano, como, por exemplo, o cristianismo, né? Que o cristianismo virou a religião oficial do Império Romano, né? A gente vai ter ali valores do cristianismo. A gente falou que os povos germânicos, por exemplo, eles eram politeístas, ou seja, o politeísmo vai ser considerado uma heresia. A gente vai ter os hereges sendo perseguidos pela igreja, e a gente vale salientar o seguinte: o Império Romano cai,
mas o cristianismo permanece, né? Olha o poder da igreja. Inclusive, líderes, monarcas germânicos, eles vão se converter ao cristianismo, como, por exemplo, Carlos Magno, que a gente vai falar dele mais agora à frente, né? Carlos Magno é o cara que vai comandar um território, vai expandir um território, né? E Carlos Magno ele habitava ali onde hoje é a França, né? Ele era o rei dos francos. Então a gente vai ter essa questão aí de, de mescla mesmo de valores, né? O cristianismo é um valor romano. A fragmentação do poder, a gente vai ver que é uma questão germânica, que vai começar lá com Carlos Magno, né? Ele começa a distribuir os cargos de nobreza, as terras para melhor administrar o seu território. Aí acaba descentralizando o poder, que é uma característica dos germanos. A gente vai ter o colonato romano, né? Aquela questão ali dando a liberdade para a pessoa escravizada e a pessoa escravizada fazer com que a terra, produzir na terra, né? Tendo que pagar alguns tributos, isso vai ser mantido. Só que aí as terras vão ser doadas conforme a lealdade, que é uma coisa germânica. Então a gente vai ter essa mescla de valores dentro do feudalismo, dentro da Idade Média. Vamos lá. Os germânicos, né? As invasões resultaram na organização de grandes reinos germânicos na Europa Ocidental, entre eles o franco na Europa Central, os anglo-saxões na região da Inglaterra, os visigodos na Península Ibérica. O reino dos francos foi aquele que teve maior duração e grande influência na formação do sistema feudal. Então vamos falar um pouquinho sobre o reino franco, né? Então, esses aqui são os grandes reinos que vão surgir após aí a invasão dos povos germânicos, né, dos povos bárbaros, ao Império Romano. A gente tem aqui na Península Ibérica os visigodos. Aqui ao norte da península, a gente tem aqui os suevos. Aqui a gente tem o reino dos francos, os ostrogodos. E vejam aqui, ó, Constantinopla, o Império Romano do Ocidente se manteve, enquanto o Império Romano do Ocidente ele se desfragmentou. Vamos seguir. Os francos, né? O primeiro líder que incentivou a unificação política dos francos e delimitou as fronteiras do território dominado foi Clovis. Ele originou a primeira dinastia, a dos Merovígios, e destacou-se por sua conversão ao cristianismo, o que facilitou a dominação dos romanos. Tinha um grande interesse ali a questão da conversão ao cristianismo. Por quê? A igreja ela é uma instituição poderosa, ela tá se mantendo mesmo com a derrota, com a destruição do Império Romano. Então, a partir do momento em que um líder franco, que era um povo germânico, né, se converte ao cristianismo, ele tem a bênção da igreja e, com isso, pode facilitar a aceitação da dominação no local do Clovis, né, dos francos sobre os romanos. Então, tem um jogo de interesse. O Clovis ele tem ali interesse em dominar, né, e que a população aceite o seu governo, e a Igreja Católica também tem o seu interesse. Ela tem o interesse de se perpetuar como uma voz ativa, né, como uma grande propulsora de ideias, normas e regras a serem seguidas, de manter o seu domínio. Então, a gente tem um interesse aí dos dois lados. O fortalecimento do reino aumentou o processo de ruralização e expandiu a prática de distribuição de terras àqueles ligados ao rei. Ou seja, a gente vai ter aí uma ruralização da economia e a desfragmentação política, que vai culminar lá no governo de Carlos Magno, que é o próximo rei franco que a gente vai falar.
Carlos Magno ele não é da dinastia dos Merovígios, mas sim da dinastia dos Carolígios. O principal objetivo dessa medida seria dividir os territórios entre os nobres para facilitar a administração. Além disso, ao doar as terras, era estabelecida a relação de fidelidade entre o rei, que doava, e o nobre que recebia. Isso aí a gente vai chamar na Idade Média, eu falei porque não queria conceituar isso para vocês, mas aqui a gente já está falando da relação de suzerano e vassalo. Suzerano é aquele que doa a terra e vassalo é aquele que recebe. E entre essas pessoas, né, aquele que doou e aquele que recebeu a terra, existe ali um grau de fidelidade. Isso aí nada mais é do que um costume romano, do que um costume germânico, né, que vai ser mantido durante a Idade Média. Com isso, a gente tem ali o fortalecimento do poder local, né? Ou seja, o feudo, essas terras doadas a pessoas que estavam ali ligadas ao rei, os francos, né, e outros povos germânicos faziam isso antes mesmo aí da dinastia de Merovígia, né, antes mesmo do reinado de Clovis. Por exemplo, numa batalha, aquele que general ou aquela pessoa que se destacava geralmente era agraciado por algum líder germânico e recebia uma porção de terras por conta da sua bravura, da sua fidelidade. Então, a gente vai ter aí uma manutenção de um costume germânico e a gente vai ver, por exemplo, a igreja abençoando essa troca essa relação de suzerano e vassalagem. Né? A gente vai ter ali um ritual que é chamado de investidura, que vai ter toda uma cerimônia. Ou seja, a gente consegue perceber um valor germânico mesclando com um valor católico, romano e dando configuração a uma nova sociedade. Então, novamente, a gente está trabalhando a questão da ruptura e da continuidade, o período de transição da Idade Antiga para a Idade Média. O último rei merovígio foi deposto, abrindo espaço para uma nova dinastia, Carolígia. Um dos primeiros e principais governantes foi Carlos Magno, que governou o território no início do século VI, expandindo as fronteiras para regiões onde hoje se localizam a Alemanha e a Itália. Ou seja, Carlos Magno ele vai expandir o Império Carolígio. Né? Ele ocupava ali a região da atual França e ele vai expandir o seu território. Um dos maiores destaques do seu governo está ligado à aproximação com a Igreja Católica, uma vez que, ao auxiliar os católicos na luta contra as invasões lombrandas, como vimos aqui, é um povo germânico, né, um povo bárbaro, ele recebeu o título de imperador dos romanos. Olha só, Carlos Magno, que é líder dos francos, né, um povo germânico, um povo considerado bárbaro, vai auxiliar os católicos na luta contra os lombrandos. A partir do momento que ele se consagra vitorioso, ele recebe o título de imperador dos romanos da Igreja Católica. Olha só, novamente, o jogo de interesse. Carlos Magno tem interesse de ser reconhecido pelos antigos romanos e a Igreja Católica tem interesse de continuar perpetuando as suas ideias e suas práticas. Essa dominação, mesmo sendo simbólica, foi fundamental para facilitar o seu controle sobre a população. Além disso, Carlos Magno estimulou uma renovação cultural nos campos da literatura e da arte, impulsionado um período de grande produção denominado Renascimento Carolígio. Aqui, na parte amarela, a gente tem o domínio, né, do Império Carolígio. E a parte vermelha, a gente tem aqui a expansão proveniente de Carlos Magno. Lembrando, Carlos Magno ele vai receber o título de imperador romano e vai dominar, vai aumentar a sua expansão. Veja aqui, ó, aonde é a atual Roma,
Está aqui de vermelho e de amarelo. Com Império Carolígio e conquista, né, de Carlos Magno. Beleza, gente? Para conseguir controlar o império, Carlos Magno dividiu o território entre os nobres de sua confiança, estabelecendo títulos para cada um deles, como os condes, os marqueses e os duques. Né? Os duques, eles eram o título de nobreza mais poderoso depois do rei. Né? Ele recebia uma grande porção de terra para administrar. E os marqueses, né, eles governavam os chamados marquesados, que eram mais ou menos as terras fronteiriças, as fronteiras ali. E o último título ali que a gente falou, né, que é os que está faltando, na verdade, que são os condes, né? Eles tinham a sua importância, obviamente falando, eles auxiliavam o rei em diversos assuntos e recebiam alguns impostos de combates de guerra. Tá? Então, a gente tem uma hierarquização dos títulos aqui. Primeiro, após o rei, obviamente, a gente tem os duques, depois os marqueses e, por fim, os condes. Esse sistema, fundamentado na descentralização política, fortaleceu os líderes locais e possibilitou o processo de formação da nobreza feudal. Os vínculos entre os nobres francos baseavam-se nas relações de fidelidade e honra, características dos germanos, denominadas comitatus. Então, essa questão da lealdade, da honra, né, era chamada de comitatus. Mais à frente, nós vamos falar do benefício na próxima aula. Né? A gente vai falar do benefício. Comitatus e benefício vão estar ali relacionados à questão do suzerano e do vassalo. A morte de Carlos Magno resultou numa posterior divisão do território entre seus 3 netos, mediante a assinatura do Tratado de Verdun. Luís dominaria a região oriental, atual Alemanha, Carlos ficaria com a região ocidental, atual França, e Lotário com a porção central, atual Itália. Esse pode ser considerado o início do processo de fragmentação política característico do sistema feudal. Então, gente, aqui a gente está falando do início da fragmentação. Obviamente que os títulos dados ali por Carlos Magno vão continuar sendo dados pelos seus sucessores, né? E aos poucos a gente vai ver o enfraquecimento da figura do monarca. Por quê? A Europa ela vai sofrer novas invasões bárbaras. E a partir do momento que eles têm novas invasões, esses líderes locais, né, esses nobres locais, eles vão estar ali tentando proteger as suas terras desses bárbaros, né, que estão atacando a Europa Ocidental. Então, os nobres eles vão formar o seu exército ali através da relação de fidelidade para proteger o seu território. E com isso, a gente vai ter um fortalecimento do poder local em detrimento de um poder centralizado ali na figura do rei. Beleza, gente? Então, pessoal, ficamos por aqui. Grande abraço, tchau, tchau e até a próxima.